Não percam. Vamos lá, Eduardo Fávero é um jovem médico, angiologista, e veio nos falar sobre o Dia Nacional de Prevenção à Trombose. Sim. O que é uma trombose? Uma trombose é um entupimento súbito de um vaso. Súbito. É, porque existem doenças que causam o entupimento gradativo. E geralmente essas doenças não afetam as veias, que é o que a gente veio falar, afetam mais artérias. Então, quando se fala em trombose de um vaso, a gente está falando do entupimento de um vaso. Nesse caso, a gente está falando de trombose venosa profunda, que é aquela que entope geralmente uma veia da perna, causa um congestionamento da circulação na perna, que passa a ter dificuldade de retornar ao coração. Com isso, a perna fica realmente congesta, inchada, avermelhada, doída. E esse trombo, esse coágulo que se forma entupindo a veia da perna, principalmente nas primeiras 2 semanas, ele é o que a gente chama de fresco, ele é frágil, ele pode se fragmentar a qualquer movimento. E o fragmento desse coágulo, que tecnicamente a gente chama de trombo, por isso trombose, o fragmento desse coágulo que se desprende e ganha circulação, passa a se chamar êmbolo e pode causar a embolia pulmonar, quando esse êmbolo circula pelo corpo e tende a parar no pulmão. Quer dizer, a gente não sabe o que é pior, quando tem o trombo que fica parado ou quando ele começa a andar. Não, a gente sabe quando é pior, deixa ele parado lá, andar não. Um é consequência do outro. Então, geralmente, quando você tem uma embolia pulmonar, esse êmbolo saiu de algum lugar. Então, ele saiu do trombo que está parado. Claro. Então, sim, o melhor é que ele fique parado. Fique inclusive quieto, né? Que entupa aquele lugar e aí não entupa o resto, é isso? Exatamente. As medidas que a gente toma são principalmente para evitar que aquele trombo aumente, porque um coágulo estimula a formação de novos coágulos, então ele tende a ir crescendo e aumentando o vulto do entupimento. E o tratamento medicamentoso, além de prevenir o crescimento do trombo, também previne que algum fragmento vá parar no pulmão. Você falou o trombo, a trombose é rápida, ela é... O mecanismo de coagulação é rápido. É só você imaginar quando você se acidenta com uma faca de cozinha. Está cozinhando uma bifada no dedo. Eu sei, mas é de uma hora para outra que dá uma trombose? É de uma hora para outra, porque a formação de um trombo, ele é de uma hora para outra. Se você tiver um acidente, como a faca agora, cortando alguma coisa na cozinha, em 5 minutos vai começar a formar aquela placa de sangue, que é o coágulo, que é uma resposta natural do nosso corpo para estancar sangramento. Se a gente não tivesse isso, sangraríamos até a morte, como acontece com o hemofílico. Claro. Só que, às vezes, inadvertidamente, esse trombo se forma sem fatores externos. Às vezes há fatores externos, mas se forma no momento errado, no lugar errado. E entope agudamente uma veia. Dependendo da importância, do calibre dessa veia, a manifestação, a consequência pode ser mais ou menos severa. Então você imagina que a gente tem a circulação na perna como um trânsito na nossa cidade. Aí eu digo para você que uma via da nossa cidade houve um acidente de trânsito e ela está interditada. Você vai querer saber qual é a rua. Se for uma ruazinha aqui da esquina, vai no máximo engarrafar 2 quadras. E se for Avenida Brasil? Para a cidade. Então, dependendo da veia que tiver trombosada, a consequência pode ser maior ou menor. Um entupimento das artérias vai dar um infarto, digamos assim. Exatamente. E o entupimento da veia vai dar um AVC? Não, o entupimento o que dá o AVC é igual ao do coração, que dá o infarto. Só que é na artéria do pescoço, chamada carótida. O entupimento da artéria ele é muito mais dramático. A gente tem que tomar uma atitude em até 6 horas sob pena de perder o órgão. Se a gente tem um entupimento na artéria da perna, o tempo hábil para a gente desentupir aquilo são 6 horas. O paciente pode perder a perna. Mas não é o motivo não é a trombose que está sendo lembrada no dia de amanhã. É um outro tipo de trombose, a trombose arterial essa, que gera um infarto, por exemplo. É uma história muito mais severa. Então a gente está falando de trombose venosa profunda. Isso. E nós temos tempo para cuidar. Temos tempo. Na verdade, existe uma grande quantidade de pacientes que mesmo sem tratamento se resolve sem problema nenhum. Varizes é um caso. Varizes é uma doença que aumenta levemente o teu risco de ter trombose. Uma pessoa que tem varizes tem mais chance de ter trombose do que aquela que não tem. Anticoncepcional? Sim, hormônios femininos. Então, sexo feminino é fator de risco para ter trombose. Por quê? Porque os hormônios femininos são fator de risco para ter trombose.
Se você toma uma pílula anticoncepcional, você está tomando uma dose extra desse fator de risco. Então, pílula anticoncepcional é fator de risco. Às vezes as mulheres acham que pílula é fator de risco e o implante hormonal não é, ou adesivo hormonal não é. Tudo é fator de risco. Tudo que envolva o hormônio está aumentando esse fator de risco, que é o hormônio feminino que vocês já produzem por natureza. Mas se eu não tenho ninguém na minha família que teve trombose, eu posso continuar tomando anticoncepcional ou... Na verdade, é um fator de risco, não é algo que determina que você vai ter. Uma doença, para se estabelecer, geralmente, ela vem de uma conjunção de fatores de risco. Dificilmente uma pessoa que não tem tendência familiar, não tem outros fatores de risco, vai me motivar a sugerir que ela troque o método contraceptivo apenas porque a pílula é fator de risco. Então, respondendo a sua pergunta, ninguém tem que parar de tomar pílula por causa disso. Mas existem outros fatores que, somados, se transformam num caso mais grave. Por exemplo, pílula e cigarro não tem como associar. Simplesmente não tem. Para você ter uma ideia de como isso é grave, se chega ao meu consultório uma menina que toma pílula e que fuma, eu peço para ela parar com a pílula na hora, porque eu sei que o cigarro não adianta. O cigarro vai demorar um pouco, ela pode até parar. Mas parar agora, de vez, é a pílula. Então, se tiver que parar com um dos dois, que pare com a pílula para não associar nem por um minuto a mais. Mas é certo que alguma coisa vai acontecer? Porque eu me lembro de um cardiologista dizendo, se você fuma, não faz exercício, tem mais de 40 anos e tem uma vida estressada, é certo que você vai ter um acidente. Eu acho que na medicina nada é certo. A gente trabalha com probabilidade. A chance de você ter uma trombose quando você associa o cigarro e a pílula é muito grande. Aí quando eu falo que é certo... Cara, eu escapei de muito pouco. Aí quando você fala que é certo, vem o vizinho e fala assim, mas o meu vizinho morreu com 90 anos, associou isso e aquilo, não teve nada. Sim, a medicina faz isso com a gente. Também. Tá cada um é cada um. Por exemplo, a nossa diretora estava lembrando casos de pessoas que vão para um avião e tem um acidente tipo trombose, que a gente chama de síndrome da classe econômica. A imobilização das pernas. A gente não consegue mexer as pernas nesse espaço. E aí, a gente pode até pegar o gancho nessa história do avião e falar sobre o principal fator de risco para trombose, que é o que tecnicamente se chama estase. O que é isso? A estagnação do sangue na perna. Então, o sangue ele tem que circular. Quanto mais lentamente ele circula, mais chance tem de formar um coágulo. Imagina você fazendo um doce mexendo sua panela. O que acontece se você distrair e ficar um minuto sem mexer? Coagula tudo. Vai coagular tudo, a circulação é assim. E a nossa circulação da perna, principalmente, ela é estimulada pela contração. Todo mundo trocando lado, por favor, porque realmente eu estou ficando com medo. Ela é estimulada pela contração muscular. Então, quando você contrai a musculatura, panturrilha, quando você faz o movimento de pisar, você massageia a sola do pé, você está bombeando a circulação, você está bombeando. Então, se a movimentação estimula a circulação, o contrário desestimula. Quando você fica parado, você desestimula. Então, o principal paciente que está sob risco de trombose é o acamado. Você pode estar acamada, Lady Gaga, está acamada. Tadinha, tá vendo? Então, você pode estar acamado por uma fratura, você pode estar acamado por um pós-operatório de cirurgia plástica, nem doente você está, entendeu? Você pode ser um paciente de mais idade que está acamado, você pode ser, como a gente, um viajante de classe econômica, que faz uma viagem de 12 horas sem conseguir esticar a perna. Então, tudo que te impeça de mobilizar a perna, reduz a velocidade da circulação do nosso sangue e propicia o risco de trombose. Tudo que te impede de andar. Porque é mobilizar a perna. Porque braço não entra em questão. Não, o braço ele não luta contra a gravidade como a perna luta. A circulação, as veias da perna têm por obrigação trazer o sangue para o coração de volta. Uma ladeira complicada de subir. É muito alto. O nosso braço não tem esse problema, apesar de que existe trombose de braço também, mas é muito menos frequente, a gente nem conversa muito. É verdade que as cirurgias ortopédicas, elas são muito arriscadas? Ortopédicas, ginecológicas, plásticas, mas a principal classe cirúrgica para trombose é a ortopédica, porque geralmente requer uma imobilização, né? O paciente vai ficar com pino, vai ficar com gesso, a mobilização mais prolongada. E é uma mobilização total. Se você imaginar um paciente que fez uma cirurgia de mama, prótese de mama, cirurgia plástica, ela vai evitar movimentos bruscos para não comprometer a cicatrização, mas ela está mexendo mais ou menos a perna. Agora imagina uma fratura de fêmur, que o cara está com aquela fixador externo, ou então que ele está com a perna engessada, ele não mexe nada, a panturrilha dele não trabalha nada. E a panturrilha é a principal bomba que estimula o sangue a voltar para o coração. Existe algum tipo de fisioterapia para operados que pode ajudar ou não? Não, depende do tipo de operado. O ortopédico não dá para fazer. A gente tem que esperar um certo tempo para poder estimulá-lo a se movimentar. E pernas para cima? Perna para cima, a gente exclui um fator
de sobrecarga da circulação, que é a gravidade. Então, quando eu estou de pé, a gravidade está sabotando a minha circulação. Quando eu deito e boto para cima, eu transformo o inimigo em amigo, porque ela vai passar a ajudar a drenar. Então, aquele negócio, em qualquer dúvida, perna para cima. Minha mãe sempre faz isso. Se a gente andasse plantando bananeira, a gente teria varizes nos braços e trombose nos braços. Pois é. Ou se a gente andasse de 4, como a evolução nos criou para fazer, a gente talvez doutor, eu estou falando quando a gente é obrigado a ficar deitado. Não, mas assim... Teve um descanso, bota a perna. Não. Tá descansando. Não, mas aí é radicalizar demais. Eu tô falando coisas que te prendam à cama. Se você tá num dia de preguiça, num domingo chuvoso, tá deitado na sua cama, relaxa, não tem nada a ver. Entendeu? Não tá te prendendo à cama. Mesmo porque, se a gente pensasse assim, e as 8 horas de sono? Que tem gente que mal se mexe durante as 8 horas de sono. Não, porque eu ponho meu pezinho pra cima. Sim. Punha uma. Quando eu estava grávida, eu punha umas almofadas embaixo porque me diziam que era bom. Não, mas a gente está apavorando o povo que está vendo isso. Não precisa apavorar. Não precisa, não. Isso aí é quando o paciente está mais preso mesmo por um período maior. Tá bom, gente. Perguntas, hein, para a redação. Vamos para mais um intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura, cheio de perguntas, certo, doutor Eduardo? Tem até uma pergunta do Sávio. Isso, ele quer saber como faz para identificar se você tem trombose e como é que é o tratamento. Geralmente, a gente não precisa explicar para o paciente, não, porque é um quadro tão florido, é tão dramático, chama tanta atenção, que dificilmente ele, quando tem, isso não é estímulo suficiente para ele buscar a emergência. Então, o que a gente tem de principal é uma dor súbita, inchaço, já estou vendo que você não tem, e geralmente é uma dor limitante. Como o período em que você está com menos movimentação é o mais delicado, é muito frequente você acordar de manhã, pisar no chão e não conseguir apoiar. Então, você pode ter vermelhidão da perna, você pode ter inchaço, você pode ter dor. Às vezes, a gente tem um quadro mais discreto, que até para quem está acostumado é difícil fazer o diagnóstico. A gente tem exames complementares que ajudam. Mas, de uma maneira geral, o quadro grita suficiente para você correr para a emergência. Tá, tem uma outra pergunta aqui também, da Fernanda Valente. Ela gostaria de saber se a reposição hormonal da tireoide pode causar trombose. Não, estava falando de hormônio feminino. Então, geralmente, os hormônios femininos estão envolvidos em métodos contraceptivos. Ou, então, reposição hormonal na época do climatério, menopausa. O hormônio tiroidiano é outra história. Se ela tiver hipotiroidismo, ela vai ter que repor o hormônio tiroidiano e ela pode fazer isso sem medo. Doutor Eduardo, enquanto ela está procurando a outra pergunta, deixa eu fazer rapidinho. Aqui, tudo que a gente fala, se tem vício no celular, se tem dor no coração, qualquer problema, tudo é resolvido com boa alimentação, vida não sedentária e musculação. Parece que é uma espécie de remédio para tudo, para a trombose também. Eu assino embaixo, é remédio para tudo. Para mim, eu resumo isso em hábitos saudáveis de vida. E o pior de tudo é que as pessoas sabem o que tem que fazer, elas apenas não fazem. Então, se você perguntar para a pessoa, me diga a atitude que você deve tomar para minimizar o risco de ter qualquer doença. Ela vai dizer, eu deveria fazer isso, isso, isso. Por que você não faz? Porque é difícil fazer. Mas isso aí que você descreveu, musculação, tudo que a gente movimentar a musculatura da perna, a gente está bombeando sangue. Então, há quem diga que musculação pode dar trombose ou pode dar varizes. Não, se você tiver a panturrilha mais forte por conta de musculação, cada bombeada desse músculo vai ser mais vigorosa. Legal pensar assim. Camila? O José Braz, ele quer saber como evitar trombose para quem trabalha como cabeleireira, ou seja, o dia todo em pé. Na verdade, o José não está sob risco de ter trombose, não, porque dificilmente um cara que está de pé não está se mexendo. Ele pode até não estar caminhando, mas ele dá a volta, ele corta o cabelo do lado de cá, ele vai para o cabelo de lá. Então ele está dando umas movimentadas e qualquer passo, por menor que seja, contrai a panturrilha. Então, a profissão dele o expõe muito mais ao risco de ter varizes do que ter trombose. Mas apesar o que ele estava querendo ouvir de mim, na verdade, que é o fator que você pode fazer para se proteger de trombose, não tem nada mais importante como proteção de trombose do que o uso de meia elástica. A meia elástica vai diminuir a estase do sangue na perna. No momento que ela comprime a nossa veia, ela faz o sangue circular mais rápido. Eu estava falando que a trombose, o sangue circula lento e por isso ele solidifica. Isso. E quando você tem varizes, quando você está de pé, a sua veia está dilatada. Veia dilatada, o sangue circula lentamente. E veia constricta, mais fininha, o sangue é mais rápido. Quando você está regando o seu jardim, quer que o jato vá mais longe, você bota o dedo na mangueira. Então a meia faz isso. A meia dá uma constrição nas nossas veias,
Com isso, acelera a velocidade do fluxo e minimiza a chance de ter trombose. Já emendando na outra pergunta da Cláudia Colares, ela pergunta sobre as varizes. Ela pergunta se as varizes devem ser operadas sempre, ainda que não incomodem, a não ser esteticamente. Não, nem pensar, sempre de jeito nenhum. A gente tem algumas razões específicas para operar varizes. Se eu pego no meu consultório um paciente que tem uma ou outra veiazinha doente, que não está com nenhuma queixa, não tem dor, não tem peso, não tem cansaço e não está incomodado esteticamente, não tem por que invadir esse paciente com tratamentos agressivos. Ok? Tem Maravilha. perguntas sobre trombose. Não, vamos nos dedicar à trombose, porque afinal de contas amanhã é o dia. Se a Todo gente não mundo se vai ter dedicar trombose amanhã... Ô, credo, sai pra lá. Bom, a Rita Leite, ela disse que teve trombose e foi operada há 90 dias. Ela pergunta se tem possibilidade de voltar. Tem. Um dos fatores de risco para se ter Ele é rápido, ele é trombose papo. Ele é papo. é já metido. Uma pessoa que já teve uma trombose tem mais chance de ter a segunda do que eu tenho de ter a minha primeira. Porque a gente sempre fica com algumas sequelas de maior ou menor porte, mas sempre fica, isso predispõe a ter um novo episódio. Se ela teve uma trombose na perna direita, ela tem mais chance de ter uma nova na perna direita do que ter a primeira na perna esquerda. Essa história tem a ver com sangue grosso, por isso que a gente toma aspirina para afinar o sangue, por isso que as pessoas, às vezes, que tomam aspirina para afinar o sangue, elas têm AVC porque o sangue ficou fino e dá uma hemorragia no cérebro. Não, Meu AVC. Deus! Não, aspirina. Não, ele disse um banho de besteira, mas ele entendeu a lógica. Não foram tantas besteiras assim, não. A aspirina afina o sangue, a aspirina diminui um pouco a coagulação do sangue. Ou seja, minimiza a chance de uma trombose. Se for trombose venosa ou se for trombose arterial, que pode levar ao AVC. Então, geralmente, os pacientes que estão com as artérias do coração ou do pescoço parcialmente entupidas têm mais chance de ter uma trombose arterial. Então, tomando aspirina, a gente minimiza essa chance. Tá, Posso fazer mas uma pergunta? conheço gente que aí teve um AVC. Aí é AVC hemorrágico, né? É. Mas aí vai complicar se a gente falar Pois disso. é. O que faz entupir o sangue é gordura? Se for da artéria, que é o que a gente está falando, infarto, AVC, é a gordura. Quando a gente faz cirurgias, porque a gente pode fazer cirurgia por cateterismo hoje em dia, tipo rotorruter. Sei. Mas quando a gente faz cirurgia convencional, que a gente abre a artéria e olha lá o que tem dentro, o que a gente tira é muitas vezes muito parecido com aquela gordurinha da picanha. É colesterol, é placa de colesterol. Às vezes é gordura mole mesmo, tipo a do cantinho da picanha. Meu É Deus, gordura. a gente come aquela gordurinha No caso da gostosa. arterial. Não, mas no caso comer a gordura da picanha não faz mal não, nenhum. eu como. Não? Não. Faz Você não. come? Como. Ah, então agora eu vou- Tudo com bom senso você pode. E outra coisa, é verdade que limão em jejum com água morna ajuda também a tirar a gordura do sangue? Ajudar a tirar a gordura eu acho muito forte, porque se a gente não tiver um estudo mostrando isso, a gente não pode dizer categoricamente. Agora, categoricamente, eu posso dizer que é muito bom para a saúde. Agora, especificamente, se vai abaixar a gordura, eu acho muito delicado afirmar isso. Por que é muito bom para a saúde água quente com limão de manhã em jejum? Porque a gente alcaliniza o corpo. Há uma teoria de que toda doença precisa de um meio ácido para surgir. Tá. Então, tudo que a gente faz que acidifique o nosso corpo, a gente pode estar estimulando o surgimento de doença e o contrário, a gente está se preservando. E o limão, apesar de ser uma fruta cítrica ácida, ele alcaliniza o alcalina. nosso corpo. Então, a gente está buscando alcalinização quando a Aliás, gente... a melhor Gente, coisa altamente Brasília, científico, é que você acabou de dizer. Me impressionante. convenceu totalmente. Não, E todo olha dia que a agora. Conceição Macron esteve aqui e não me convenceu tanto. E eu tomo todo dia. Eu acho que a gente... Eu não o médico acredito... faz isso. Eu não acredito em discurso sem exemplo. Vocês podem dizer, isso está forjado porque você vinha falar sobre trombose, mas eu estou de meia elástica. Eu mostro isso para o meu paciente no consultório. Eu estou de E meia você não elástica. tem risco nenhum, né? Eu não Porque tenho você risco é nenhum. magro, faz eu exercício. tenho algumas ferramentas que me ajudam a usar meia elástica. Sabe, por exemplo, qual delas? Meia social, preta, eu só tenho elástica. Então, se eu resolvi vir aqui de sapato William. preto, eu não tinha outra opção. Eu tinha que vir de meia elástica, eu não tenho outra. Essa meia até aqui assim? É 3/4. Ah, tá menos mal, né? Peço você Então eu faço as coisas que eu peço ao meu paciente. Eu faço exercício, eu falo para ele fazer exercício, para ele não ficar obeso, sedentário, mas eu faço por onde não ficar obeso, sedentário. Eu recomendo a meia elástica, eu uso a minha meia elástica e mostro para ele no consultório. É. Eu recomendo o limão, eu bebo meu limãozinho todo dia de manhã. Você vai no Incrível. nutricionista gordinha, você não vai Não acreditar dá, tanto não dá no que para ela levar fé fala, não. né? Eu acho que não dá para levar fé não. Se é tão bom isso aí, por que você não faz? Concordo plenamente. Malhar mesmo. também com meia elástica
ajuda a Eu prevenir acho que é varizes? desnecessário, porque no momento que você está malhando, como o próprio exercício já te protege, você não precisa da meia elástica. Eu acho delicado compressão elástica durante o exercício, porque durante o exercício você precisa que o sangue chegue àquele músculo com mais facilidade. A gente não está mais falando de veia, está falando da artéria que leva o sangue. Sim. O sangue vai junto com o oxigênio, então eu preciso daquilo durante o exercício. Se eu, através da meia elástica, comprimir a minha artéria, eu posso estar prejudicando a performance do meu músculo. Porque eu estou Verdade. diminuindo, estou causando uma dificuldade do sangue arterial de chegar até lá. Então, acho que durante o exercício, salvo coisas bem específicas, corredores de longa distância, eu não sou muito favorável à compressão elástica, não, durante o exercício. Maravilha. Podemos terminar, Camila? Podemos. Podemos, então tá. Gente, olha, bom final de semana. Hoje é sexta. Até segunda vocês descansam, né? Isso, Porque a vou ao gente teatro. começa tudo de novo.